O Rio de Janeiro é a cidade do Brasil que mais recebe turistas estrangeiros, de acordo com o Ministério do Turismo. Mas o alto índice de violência nas principais rodovias do estado, em destaque Manilha e Itaboraí, vem chamando a atenção das autoridades, principalmente envolvidas com o turismo da região. Maiara Gastim. Pois é, a onda de assalto nas rodovias da cidade do Rio de Janeiro está cada vez mais complicada. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Marco Antônio Navega, que é o presidente do Conselho de Turismo da região da Costa do Sol, aqui do estado do Rio. Marco Antônio, primeiramente, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Explica para o pessoal que está em casa qual é a atual situação do Rio. O que acontece efetivamente e qual é a nossa demanda, né? A BR-101 é o principal vetor de ligação entre a capital e o interior do estado, norte do estado do Rio. É também, Maiara, a principal ligação do estado do Rio de Janeiro com o estado do Espírito Santo, com o estado da Bahia. É um vetor, né, de desenvolvimento enorme, passa ali pela BR-101. Falando em relação ao turismo, a gente está tendo uma incidência muito grande de assaltos, né, algumas vezes sequestros, né, alguns casos até resultaram em morte, né, e a morte não é do turista, né, tem acontecido problemas com a população do estado do Rio, com a população da região metropolitana, que todos se dirigem para a região dos lagos e vice-versa, da região dos lagos também se dirige para o Rio de Janeiro, para Niterói, e aquele pedacinho de estrada ali está provocando hoje um descontentamento muito grande, não só no setor de turismo, tá, Maiara? Principalmente no setor do comércio, da indústria, né? Todos estão ressentidos, né? Porque não tem um alvo específico, né? Eles querem, de alguma forma, ganharem aquilo que não é deles, né? A parte marginal da história, né? Com certeza. Fala um pouquinho sobre essas consequências, né, dessa situação, especialmente para o turismo. Consequências imediatas, né? Nós temos na região que é enorme, a região da Costa do Sol, Maiara, é a segunda região turística do estado do Rio. A gente só anda atrás da região metropolitana, que é a cidade do Rio de Janeiro e as cidades, os municípios em volta. Então, quais são as principais consequências imediatas? Nós estamos tendo alguns cancelamentos, né, de hospedagens, né, daquelas pessoas que sempre se dirigiram para a nossa região. Nós estamos tendo cancelamentos, nós temos passeios de barcos, né, mergulhos nas cidades que tem mergulho. As pessoas estão evitando de se confrontar com essa situação. Essa é a nossa situação em relação ao turismo. Em relação ao comércio e à indústria, tem dados, né, muito sérios, né, a respeito disso, que estão dizendo, né, esses dados estão sendo levantados, né, Federação do Comércio, né, a própria Firjan, né, que são queda na distribuição e às vezes queda até no consumo. Quando você deixa de ter uma pessoa te visitando, você deixa de ter uma pessoa consumindo, né, na tua cidade, né? Em relação agora às autoridades, vocês enviaram uma carta para o governador, não é isso? Na verdade, nós fizemos um ofício, né, do Conselho de Turismo da Costa do Sol. Qual que é o teor do ofício, né? Nós nos manifestamos, né, preocupados. Nós sabemos que ali é uma BR-101, não é competência do governo do estado, né? Nós nos estamos preocupados ao nosso governador, uma pessoa que tem todo o nosso carinho, que vai ter todo o nosso apoio, né? Mas a gente, de uma forma geral, a gente está pedindo, governador, o senhor que nos dirige, né? O senhor que mantém o nosso estado, nós estamos pedindo uma intervenção do governo do estado junto ao governo federal, que a competência é do governo federal, para a gente minimizar esse tipo de ocorrência e, por que não, acabar com esse tipo de ocorrência, porque não é plausível, né, que nosso estado sofra por um direito basilar de qualquer um, que é de ir e vir, né? Então, esse é o teor do nosso ofício que nós entregamos ao governador ontem. Fala um pouquinho também sobre a campanha, né, de mobilização que teve essa semana. Uma coisa anda conjunto com a outra, né? Então, isso não é um problema, né, que aflige apenas o empreendedor, o empresário do turismo, né, as empresas que trabalham com turismo, não. Esse é um problema que atinge todas as famílias, né? Então, as pessoas que usam aquele espaço público, né, que é aquela BR, nós temos que ir ao Rio de Janeiro sempre, né? O interior precisa ir ao Rio e vice-versa. O Rio precisa vir ao interior.
Então, o nosso grande mote hoje é falar, gente, quem não está satisfeito com isso, que também, né, engrosse, né, essa voz, né, e que passe a ser uma vontade de todo mundo, né? Não é uma vontade só do empresariado, né? É uma vontade muito maior, né? Afinal de contas, quem usa aquela BR são minhas filhas, são os filhos de vocês que estão nos assistindo, né? São os nossos netos, né? São pessoas que usam aquela BR e que não precisamos correr esse risco, né? Não é mais momento, né, da gente estar correndo um risco num pedacinho pequenininho, gente. Nós estamos falando em 5 quilômetros, né? Quer dizer, não dá para a gente continuar aceitando isso tranquilamente, né? Então, nossa vontade hoje é que o Estado venha nos ajudar, cutucando, né, o nosso governo federal para ter uma intervenção séria, né? Tem outros gargalos, mas nesse momento a gente está tratando desse na BR-101. Bacana. Para a gente finalizar, na última terça-feira foi comemorado o Dia Nacional do Turismo, não é isso? Com certeza, dia 8 de maio, Dia Nacional do Turismo, comemorado efusivamente no país inteiro, também por nós. Hoje a gente tem um discurso maravilhoso, né? O nosso governador assumiu, né? E no discurso dele de posse, e ele vem falando isso continuadamente, ele considera que o turismo hoje é o novo petróleo do estado do Rio. Olha o tamanho da importância que ele está dando para a indústria do turismo. E também o discurso do nosso presidente da República, que também vem falando que o país Brasil tem que ter um turismo à altura do nosso país, né? Nós não podemos continuar dizendo que temos um turismo que, em números, né, traduzem que nós não temos esse turismo tão forte, né, do turista internacional. Então a gente pede, né, presidente, governador, o estado do Rio hoje é a porta de entrada, né, desse turista internacional no nosso país. Nós hoje respondemos com mais de 30% dos turistas que vêm para o Brasil, vêm pelo Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, uma cidade só, um estado só, recebe uma quantidade enorme, né? Vamos abraçar essa causa e vamos fazer realmente o nosso turismo ser um novo petróleo do nosso estado. Tá ótimo, Marco Antônio. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, pelas suas informações. Eu volto aos estúdios.